Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado. A Constituição de 1988 diz que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Há 20 anos, em 7 de abril de 1997, foi sancionada a lei que regulamentou esse dispositivo constitucional. A lei definiu que são crimes de tortura e estabeleceu as penas para quem os pratica. O artigo 1º diz que constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Além disso, é considerado tortura submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. A pena para esses casos é de prisão de 2 a 8 anos. E para lembrar os 20 anos da Lei 9.455, de 1997, a Rádio Senado apresenta a reportagem especial Bate Não, Moço, que você acompanha a partir de agora. Vamos lá me bater? Hã? Vai me bater? Eu? Você, é porque tu tá me bate. Porque você tá batendo em mim lá na rua demais. Ai, demais. Aí a polícia pegou e eu falou que era eu. Bateu em mim, bateu. Vai falar aí, moça, que foi eu mesmo, que eu quero ir pra cadeia. Eu prefiro ficar preso. Esse é o João, mas também podia ser o Tomé, Luiz ou Raimundo. Mas vamos chamá-lo de João. Doente mental, João vive pelas ruas de uma cidade grande qualquer. A pouca ajuda que recebe vem das mãos de um padre. É o católico que garante os remédios que João precisa tomar. Se o medicamento falta, a loucura se apresenta ainda mais grave. Cansado de tanto apanhar na rua, inclusive levar surras de policiais, João resolveu que quando preso está mais seguro. Por isso, tomou a decisão de confessar o crime, desde que isso garantisse um tempo de cana. Numa audiência de custódia na presença do juiz, ao ser perguntado se roubou uma coisa qualquer, respondeu que sim. Foi o jeito que escolheu para se proteger dos constantes maus-tratos. João é mais uma vítima de um crime quase ignorado pela sociedade brasileira, a tortura. Pois é, quando se pensa em tortura, o que nos vem à mente é a ditadura militar, especialmente após a edição do Ato Institucional número 5, o desgraçadamente famoso AI-5, de dezembro de 1968. A ditadura acabou, o país voltou a respirar ares mais democráticos. Mas a tortura continua firme e forte. Uma pesquisa divulgada em 2016 pelo Datafolha revelou que 57% da sociedade concordam com a frase "bandido bom é bandido morto". A enquete veio a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O mesmo levantamento traz, porém, que 70% dos cidadãos do Brasil sentem que as polícias cometem excessos de violência e 59% temem ser agredidos por policiais militares. Com 33 anos de polícia militar e carregando a experiência de ter sido comandante-geral da PM do Rio de Janeiro, o coronel da reserva Ibis Silva Pereira considera que a tortura é mais uma tradução do estado atual de barbárie instalado no Brasil. Ele lembra que a cada 9 minutos um cidadão é assassinado no país. É isso mesmo. A cada 9 minutos, uma pessoa tomba vitimada pela violência. São quase 60 mil por ano. Para o coronel Ibis, são tantos os homicídios que o que deveria ser uma exceção acabou virando regra. A violência se banalizou. Todo esse morticínio é obra de um processo de anos e anos de escravidão, onde uma parcela da população olhava para outra como coisa e não se importava com a sorte dessa coisa e não se importava com a violência que se praticava contra esse outro homem igualado à coisa. Nós não superamos, enquanto sociedade, a obra da escravidão. Não há estudos que indiquem de forma precisa quais grupos sociais são mais vulneráveis à tortura.
mas é possível fazer uma analogia com as estatísticas de homicídio. O relatório final da CPI do Senado sobre o assassinato de jovens, encerrado em junho de 2016, deu conta de que a cada 23 minutos um jovem negro perde a vida de forma violenta. A taxa de homicídios de jovens negros é 4 vezes maior que a de brancos da mesma faixa etária, entre 15 e 29 anos. A assessora de Direitos Humanos da Anistia Internacional, Renata Neder, confirma a falta de dados para traçar o perfil das vítimas de tortura no Brasil de hoje, mas acredita que a maioria é jovem e do sexo masculino. A gente também sabe que, nacionalmente, em relação a homicídios em geral, o jovem negro do sexo masculino também é a principal vítima de homicídio no Brasil. É possível imaginar, considerando esses 2 dados, que muito provavelmente os jovens negros do sexo masculino moradores da favela são aqueles que possivelmente são mais vítimas de tortura nas mãos da polícia. As denúncias de abusos cometidos por policiais militares e civis no estado de São Paulo aumentaram 78% no ano passado em comparação a 2015. Os dados são do relatório anual da Ouvidoria da Polícia do Estado. O texto mostrou ainda que apenas 3% dessas ocorrências foram solucionadas. Uma das queixas que mais cresceram, 132%, foi a de constrangimento ilegal, que é quando, diante de ameaça, a pessoa é obrigada a fazer algo contra a própria vontade. A Secretaria de Segurança Pública respondeu que São Paulo conta com rígidos processos de apuração interna que garantem a fiscalização dos policiais que tenham cometido alguma irregularidade. Ainda segundo a Secretaria, no ano passado foram presos 251 PMs e 68 policiais civis. Na avaliação do coronel reformado da PM do Rio de Janeiro, Ibis Silva Pereira, a atual organização das forças policiais no Brasil leva ao acirramento da relação entre policial e cidadão. Eu atribuo a isso não um desenho institucional voltado para isso, não uma mentalidade voltada para isso, mas o próprio desenho, a própria esquizofrenia do modelo policial brasileiro, aliado a todo esse processo histórico e aliado ainda à ausência de políticas públicas substanciais para enfrentar o fenômeno da violência policial, tudo isso junto acarreta esse horror. A fala do coronel Ibis não trata apenas de casos de torturas, mas de pessoas que morreram por causa da violência policial. Uma reação a essa epidemia de assassinatos veio com o movimento Mães de Maio. O grupo foi organizado pela dona de casa Débora Maria da Silva depois de uma série de homicídios em São Paulo em 2006. Débora estava em casa em um dia de maio daquele ano, quando do rádio veio a dor maior do mundo. O filho de 29 anos estava morto. As balas rasgaram o coração e o pulmão. Então a luta das mães é para isso, é para que haja uma transformação. Não trago meu filho de volta, mas eu quero evitar que outras mães passem pela essa dor. Porque o Estado vem e mata nossos filhos, nós somos cidadãos, nós pagamos a gosquim dos nossos filhos, nós pagamos o mandante dos nossos filhos e nós não aceitamos mais pagar a bala que mata nossos filhos, porque ela é comprada com nossos impostos. E eu, como cidadã, eu me sinto fragilizada, principalmente como mãe amputada, porque o Estado ele mata nossos filhos e desampara as mães. Não tem uma política, de proteção a essas mães. A tortura no Brasil não é, porém, apenas obra e graça das polícias. A ONG Conectas Direitos Humanos apresentou à Organização das Nações Unidas, no início de março, a denúncia de que todos os atores envolvidos no sistema prisional agem para perpetuar essa prática. A Conectas acompanhou 400 audiências de custódia no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo. E para entender exatamente o que diz a denúncia, é preciso saber o que é uma audiência de custódia. O instrumento da audiência de custódia é relativamente novo e sequer está implantado em todo o país. Foi desenvolvido por iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Tem como base acordos e tratados internacionais assinados pelo Brasil, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, conhecido como Pacto de São José. A audiência de custódia, conforme proposto pelo CNJ, obriga a polícia a apresentar o preso ao juiz no prazo máximo de 24 horas a contar da detenção, na presença de um advogado ou de um defensor público. Tem 2 objetivos.
decidir sobre a necessidade e legalidade da prisão provisória e identificar a ocorrência de tortura e maus-tratos durante a prisão. Um projeto de lei em análise no Congresso Nacional trata da regulamentação da audiência de custódia. A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, que relatou a proposta no Senado, lembrou que um preso costuma esperar até 6 meses para a primeira audiência e citou que metade é liberada para aguardar o julgamento em casa. Para que o juiz separe o joio do trigo, ou seja, veja se o preso já é reincidente, é bandido, é perigoso e tem que continuar preso, ou se vê se é um caso de erro judicial, se é um caso de um pai de família que foi preso injustamente, ou que às vezes até cometeu um pequeno delito, mas pode responder em liberdade para não ficar numa cela e aprender com bandido e sair depois de alguns meses pior do que entrou. O projeto de regulamentação da audiência de custódia foi aprovado pelo Senado em novembro do ano passado e aguarda votação na Câmara dos Deputados. Prevê que o prazo de 24 horas seja estendido para 72 em casos excepcionais com a anuência do juiz. Estabelece ainda que o preso pode ser apresentado por videoconferência onde não houver juiz, o que foi criticado pelo senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Muitas vezes o preso pode estar fazendo a videoconferência, mas está sendo constrangido pela autoridade policial. Também o advogado Guilherme Pontes, da ONG Justiça Global, acredita que as emendas desvirtuaram o objetivo principal da audiência de custódia, que é a prevenção à tortura. Argumenta que em 24 horas, o juiz, o Ministério Público e a Defensoria Pública são capazes de enxergar nos presos as marcas de uma eventual tortura, o que fica muito mais difícil num prazo maior ou por videoconferência. Porque aumentou o prazo de realização dessa audiência para 72 horas, ao invés das 24 horas previstas inicialmente, e também abriu a possibilidade de que ela seja realizada por videoconferência. Na nossa compreensão, essas emendas precisam ser derrubadas porque elas desvirtuam o propósito de enfrentamento à tortura, que é um dos propósitos desse Instituto das Audiências de Custódia. A pesquisa da Conectas mostrou uma face ainda mais cruel das audiências de custódia, a negligência. Segundo a ONG, o instrumento está servindo apenas para reduzir o número de pessoas encaminhadas para as penitenciárias do país, mas sem efetividade na prevenção dos crimes de tortura. E a conclusão foi a de que as autoridades do sistema prisional são negligentes ao prevenir e combater a tortura e os maus-tratos, como afirma Vivian Calderoni, advogada da Conectas. O que a gente observou na pesquisa é que há um desinteresse que leva a uma legitimação. Então, no caso dos juízes, em 33% das audiências que acompanhamos, ele não sequer perguntou se a pessoa havia sido vítima de violência. No caso do Ministério Público, eles têm o dever constitucional para fazer um papel de controle da legalidade da atividade policial. Em 80% dos casos que acompanhamos que a pessoa relatou ter sido vítima de violência, o Ministério Público não atuou no sentido de buscar uma apuração daquele fato. Isso é extremamente grave. Ele engatilhou a metralhadora na cara do rapaz aí, engatilhou o revólver em mim aqui e bateu corretamente. Você tem condição de identificar os policiais? Eu não tenho medo, eu sei que eles vão fazer represália mesmo contra mim, né? Não há dúvidas de que a tortura ainda é uma prática recorrente no Brasil. Todos os levantamentos de organizações nacionais e internacionais de proteção aos direitos humanos apontam para isso. O que pode ser feito para mudar esse quadro? O que dizem os representantes da magistratura, do Ministério Público e da Polícia Militar? É o que você vai acompanhar no segundo bloco da reportagem especial Bate Não, Moço. Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Voltamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Logo quando eu cheguei lá, falaram, ó, estrupador. Aí, de madrugada, depois que a minha irmã saiu, os presos que estavam lá
Me deram chute, me deram soco, ainda tô dolorido ainda. Já apanhou dos presos? Apanhei. Ainda tem mais ainda, depois que fui para outra delegacia. Aí pegaram daí o policial de lá, não militar, o policial mesmo de lá e civil. Pegaram ele aqui, estrupador. E me deixaram na cela com 2 presos. Aí me quiseram fazer sexual deles. Os jornais estão cheios de casos parecidos com esse. A Folha de São Paulo, só para citar um exemplo, trouxe a notícia de que em Vitória da Conquista, cidade a 527 quilômetros de Salvador, os presos foram obrigados a cantar músicas de exaltação à polícia para não apanhar. Durante o procedimento de contagem de presos, quem não cantava, apanhava. A denúncia, publicada pelo jornal na edição de 27 de março de 2017, foi feita pela Ordem dos Advogados do Brasil, seção da Bahia. A Comissão de Direitos Humanos da OAB Bahia apontou também espancamentos, utilização de spray de pimenta nas celas, tasers e o uso contínuo de cães de grande porte como forma de intimidação dos presos. O advogado da ONG Justiça Global, Guilherme Pontes, avalia que esse tipo de situação se repete em todo o país e muita gente acha até natural. Ele afirmou que mesmo quando um preso, na presença do juiz, denuncia que foi vítima de tortura, nada é feito. Na grande maioria dos casos, essas denúncias não são propriamente investigadas e os agentes torturadores não são responsabilizados. Isso aponta para uma conivência do Estado brasileiro com a perpetuação da tortura no país. Isso já foi denunciado não só agora nessa audiência na Comissão Interamericana, mas recentemente nós também estivemos no Conselho de Direitos Humanos da ONU levando essa denúncia de que ainda quando relatados os casos de tortura, ou seja, nos casos em que o juiz pergunta para a pessoa custodiada se houve ou não tortura, ainda quando a pessoa denuncia a tortura, a investigação e a responsabilização não acontecem na grande maioria dos casos. Guilherme tem a mesma opinião da ONG Conectas, de que ao não perguntarem a um preso que apresenta sinais de violência física se ele sofreu tortura, os magistrados, o Ministério Público e a Defensoria Pública estariam legitimando a prática. Mas não é assim que pensa a Associação dos Magistrados do Brasil. A vice-presidente de Direitos Humanos da AMB, juíza Juliane Marques, esclarece que a magistratura não é omissa. Assegurou que mesmo quando não há indagações sobre tortura, mas indícios de violência, o caso é encaminhado para apuração. Se no laudo do IML que vem para você, junto com os outros documentos, com o flagrante e acompanhado ali do preso, se você já viu no laudo que tem lesões, você já pode mandar encaminhar. Mesmo que você não tenha perguntado às vezes, está tão evidente no laudo que você determina encaminhamento na ata. Já o coronel Edmar Martins, da Polícia Militar do Distrito Federal, disse que muitas vezes as marcas nos corpos dos presos não são fruto de tortura, mas efeito da prisão em si. Argumentou que muitos reagem à abordagem, obrigando os policiais a usarem a força. Muitas vezes as lesões que o preso sofreu são compatíveis com a própria atuação criminosa. Então ele se lesiona praticando algum delito. Muitas vezes as lesões, aqui eu estou falando de lesões leves, não estou falando de lesão grave, lesões leves e médias. Muitas vezes ela é compatível com a própria atuação policial, que o policial muitas vezes tem que usar a energia necessária, claro que dentro da proporcionalidade, para realmente efetuar aquela prisão. O coronel Edmar Martins ressaltou que o juiz tem acesso apenas ao auto de prisão em flagrante, que é um documento simplificado. Por ali, segundo ele, não é possível saber se o preso resistiu à prisão ou se os ferimentos foram consequência da própria atividade criminosa ou de algum tipo de reação na abordagem policial. Por isso, pediu aos magistrados que se aprofundem nos questionamentos durante as audiências de custódia. Em grande parte dos casos, a gente identifica que poderia ter sido detectado pelo magistrado. Então, a gente solicita que, se for possível, realmente que dê mais instrumentos para que o magistrado possa realmente se aprofundar nessas questões. A juíza Juliane Marques lembrou ainda que a lei já obriga os juízes a mandarem apurar qualquer caso suspeito de violência contra presos. Mesmo antes da audiência, por exemplo, de custódia, a gente, recebendo um processo em que tivesse um laudo do IML com lesões constatadas, você já tinha a obrigação de encaminhar para que seja averiguado tanto pela Corregedoria das Polícias, também para o Ministério Público, para que seja averiguada a existência de crime.
Já para o promotor Eduardo Ferreira Valério, do Conselho Nacional do Ministério Público, apesar da obrigação legal de mandar apurar, ainda há resistência por parte dos agentes do Estado. Esse elemento cultural que a cultura e a educação não ajudam a enfrentar, acabam resultando numa mentalidade de operadores do sistema policial, judicial, da área criminal, sobretudo, de muita resistência ao enfrentamento da tortura e muitas vezes até de um mecanismo de negar, a negação de que haja tortura e discursos de legitimação de maus-tratos, esses discursos absurdos que a gente ouve, tá querendo tratar bandido com chazinho e bolo, e essas maneiras cínicas de negar a necessidade de tratar as pessoas com igualdade e com respeito, que é o mínimo que se espera numa democracia. A juíza Juliane Marques, por sua vez, não acredita que haja esse tipo de resistência. O que acontece muitas vezes, segundo ela, é que o juiz manda apurar e não é constatada a tortura, ou o crime verificado não pode ser tipificado como tal, mas como lesão corporal ou outro tipo de delito. Pode ser que no processo todo, no final não se tenha uma denúncia pelo crime de tortura. De repente pode ser uma denúncia pelo crime de lesão, e aí a tipificação é diferente, e se você pegar só os crimes de tortura, você vai achar que são poucos, mas de repente se você constar o crime também de lesões, você vai ter um aumento, você vai ver que está sendo apurado. O Ministério Público tem tentado implantar em cada unidade da federação um comitê de enfrentamento e de combate à tortura. O promotor Eduardo Ferreira Valério explica que os comitês são formados por peritos com livre acesso aos locais onde há privação de liberdade, não só nos presídios, mas nos centros de atendimento socioeducativos para crianças e adolescentes e nas instituições de longa permanência para idosos. E essas visitas resultam em relatórios detalhados, muito bem feitos, que são enviados, então, aos ministérios públicos das respectivas sedes desses lugares, e esses ministérios públicos atuam tanto na área criminal, de responsabilização criminal por crime de tortura com base na lei que faz 20 anos, como também atuam no âmbito civil por meio daquilo que a gente chama de tutela coletiva, que são os inquéritos civis, na busca de providências para que a tortura não mais se repita e a responsabilização civil, muitas vezes por improbidade administrativa, dos autores da tortura. Hoje, apenas Rio de Janeiro e Pernambuco contam com comitês de enfrentamento e combate à tortura. O Ministério Público esbarra na falta de recursos e de vontade política para que esse instrumento chegue aos demais estados brasileiros. O coronel reformado da PM do Rio de Janeiro, Ibis Silva Pereira, traz outra proposta. De acordo com ele, qualquer mudança no cenário de epidemia de violência verificado no Brasil passa obrigatoriamente pela reorganização das polícias militar e civil. Para ele, a forma atual de divisão dos trabalhos entre as duas forças é conflitante. Nós temos uma polícia que patrulha, mas não investiga, e temos uma polícia que investiga e não patrulha. Essa polícia que está nas ruas, que é a polícia militar, e que atua privilegiando o flagrante, atua, portanto, sem que as suas ações estejam amparadas por uma investigação, por um processo de inteligência que pudesse tornar as ações mais seletivas, né? Esse modelo fragmentado e a ausência de políticas públicas efetivas e toda essa tragédia do nosso processo de civilização, me parece que isso é que precipita essas instituições que estão na ponta a apresentarem esses números pavorosos. A polícia brasileira matou 3.320 pessoas em 2015. Por outro lado, 358 policiais foram vítimas de homicídio no mesmo período, sendo 91 em trabalho e 267 fora de serviço, número 113% maior que o registrado pela Polícia dos Estados Unidos. Os dados são do Fórum de Segurança Pública. Mudar a cultura também é importante. O alerta vem do advogado da Justiça Global, Guilherme Pontes. Para ele, um começo deveria vir dos próprios agentes do Estado. O cerne da questão está no sentido de que o Estado brasileiro e, portanto, todos os agentes dos poderes executivo, legislativo e judiciário precisam assumir o compromisso na prevenção e o combate à tortura no país. Assim, não basta que a gente tenha instrumentos legais ou políticas públicas que sejam avançadas, mas é preciso também um compromisso de todos os agentes públicos com a efetivação da política de prevenção e combate à tortura no país. Mas a assessora de Direitos Humanos da Anistia Internacional, Renata Neder, reclama que as autoridades não assumem esse compromisso. Ela citou o exemplo do ex-secretário nacional de Juventude do governo Michel Temer, Bruno Júlio. Em janeiro,
Em meio a chacinas nos presídios de Roraima, Manaus e Natal, ele afirmou que tinham que ter matado mais presos e que as chacinas deveriam ser semanais. Bruno Júlio perdeu o emprego por causa dessa declaração infeliz. É importante que as autoridades, especialmente, mas todos que tenham uma fala pública que tenham alcance, façam falas que sejam falas de respeito aos direitos humanos e não falas de ódio, e não falas que alimentem o discurso e a mentalidade de ódio e de vingança nas pessoas. Apesar das propostas, não está no horizonte próximo o fim da tortura. O promotor Eduardo Ferreira Valério admite que a mudança de comportamento é lenta e passa necessariamente pela educação. É um trabalho de educação em direitos humanos, é isso que a gente chama, que precisa ser feito, seja numa entrevista radiofônica, seja em seminários, seja em publicações, seja pelos meios de imprensa em geral, temática de novela, série, formações em telejornais, para que as pessoas se informem, criem uma massa crítica e exijam das pessoas e das autoridades providências efetivas para reduzir esse nível de violência. Como frisou o promotor, só com o engajamento da sociedade será possível reverter o cenário de terror, morte e tortura que assusta a população brasileira. Vai ver que, se isso virar realidade, os depoimentos que você ouviu durante essa reportagem especial virem apenas história, e uma história do tipo que não orgulha ninguém. Aí eu peguei, na hora que eu estava descarregando, apareceu uma viatura, sabe só? Aí eu, devido a saber que eu era procurado, eu falei, bom, vou tentar correr, né? Aí nessa que eu tentei correr, assim, ó, aí foi na hora que a polícia me grudou assim pelo pescoço, aqui, ó, tudo assim, ó, ele me grudou pelo pescoço, eu sabendo que eu tava ali na situação que eu tava, né? Aí ele foi e tentou passar uma rasteira em mim. Nessa que ele tentou passar a rasteira em mim, ele caiu junto comigo. Nessa que ele caiu junto comigo, o outro polícia já chegou e me deu um monte de soco assim na cara. Você ouviu a reportagem especial Bate Não, Moço. Reportagem e apresentação de Larissa Bortoni e Maurício Desante. Revisão, Leila Herédia. Áudio, André Menezes. As sonoras com as vítimas de tortura foram obtidas pela Conectas, com autorização do Tribunal de Justiça de São Paulo, e integram a pesquisa Tortura Blindada, como as instituições do sistema de justiça perpetuam a tortura nas audiências de custódia. Puderam ser reproduzidas aqui mediante o compromisso de preservar a identidade das pessoas e com créditos à pesquisa Tortura Blindada da Conectas Direitos Humanos. Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Secretária de Comunicação Social, Ângela Brandão. Você pode acessar este programa também pela internet. O endereço é www.senado.leg.br/rádio. Até mais! Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.